Boa tarde, né? Agradecer a todos aí pela presença, né? Eu sou Renato Groff, vou estar falando um pouco sobre testes hoje, né? BDD, Behavior Driven Development, né? Mostrando como a gente pode ir um pouco além com essa abordagem, né? Geralmente, quando a gente conversa sobre testes em software, o pessoal pensa logo num teste de unidade, validando um método, ou um objeto, ou comportamento de uma classe. E dá para a gente fazer coisas que vão um pouco além disso, né? Aqui uma breve apresentação. Atualmente sou Microsoft MVP. Participo também de um programa que se chama MTAC, Multiplataform Technical Audience Contributor. Era um programa da Microsoft, mas ficou à parte agora e não engloba mais só tecnologias Microsoft. Eu trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento, há uns 12 aproximadamente com .NET. Sou autor técnico, vira e mexe, estou publicando coisas em Masters, né? Palestrando também em eventos, geralmente de comunidades Microsoft. E sou um dos organizadores do canal .NET, que é um espaço que eu mantenho com 2 amigos para realização de eventos online pelo YouTube, e do .NET São Paulo. Então, aqui um breve resumo do que eu vou estar abordando hoje, né? Dando um overview sobre testes, daí passando por BDD e depois mostrando algumas coisas que dá para ir um pouco além adotando essa metodologia. Então, por que a gente geralmente testa um software? Um dos principais motivos é para garantir que ele atende aquilo que foi definido nos requisitos. Então, você vai ter uma série de premissas, e a ideia de partir para o teste de software é justamente validar isso e garantir que o que foi previamente acordado com o seu cliente, com uma área usuária, está sendo cumprido. Além disso, você vai testar o seu software visando detectar falhas e prováveis defeitos que aconteceriam se você subisse isso direto para a produção. Uma das abordagens mais conhecidas que a gente tem é o TDD, o Test Driven Development. Falando um pouco sobre TDD, geralmente essa abordagem foca no teste de métodos ou então classes, né, o comportamento de objetos. São pequenas porções de código, por isso o nome unidade. A gente tem testes de unidade, portanto, né? E, via de regra, a ideia é que a gente escreva os testes antes da implementação daquilo que está sendo validado. Só que isso muitas vezes acaba gerando uma certa dúvida, né? Como que você vai conseguir fazer um teste se você não tem uma estrutura codificada? Na verdade, muitas vezes você vai criar um esqueleto daquilo que vai estar sendo validado, sem a implementação definitiva, para que você consiga daí seguir os diversos passos dessa metodologia. E o TDD está bastante associado a metodologias ágeis. O criador do XP, o Extreme Program, né, o Kent Beck, foi inclusive um dos pioneiros, né, foi o criador do JUnit, né, que depois acabou sendo portado também para .NET e surgiu o NUnit. Aqui tem um ciclo de desenvolvimento em TDD, então o primeiro step a gente vai executar e a ideia é que todos os testes falhem. Por que isso? Para evitar que seja um teste viciado. De repente você nem implementou uma funcionalidade ou um determinado método e ele passa por um teste e de repente você esquece de partir para implementação disso. O que vai acabar acontecendo? Você vai estar mascarando um erro. Então, a ideia é que tudo fale num primeiro estágio. Posteriormente, você vai implementar aquela estrutura que passará por validação. A ideia é que isso execute com sucesso. Então, esse primeiro estágio, o Red, esse segundo, em que já valida, foi dado o nome Green, né? Então, vocês veem até a cor verde, que não está muito verde, aí, não está muito aparente, né? E o terceiro estágio seria a refatoração. Você vai
avaliar aquilo que foi feito, de repente eliminar duplicidades no seu código, dar uma estruturada melhor e executar novamente para ter certeza de que isso não teve problemas. Isso é um desenvolvimento cíclico. Não engloba só o desenvolvimento de algo do zero, mas também conforme a sua aplicação vai evoluindo e passando por manutenção, você segue executando esse fluxo. Aqui tem um exemplo, né, eu acabei utilizando .NET, porque é o que eu trabalho no dia a dia, mas outras plataformas é bastante semelhante. A gente tem um método aqui que vai fazer o teste de um outro método dessa classe conversor altura, né? Eu estou passando os parâmetros aqui e validando daí através de assert e equal. Com certeza quem já mexeu um pouco com o teste de unidade já deve ter visto isso, né? Bem tranquilo. Só que o TDD ele traz para a gente algumas dificuldades. Você validar isoladamente métodos, classes, nem sempre é uma garantia de que uma funcionalidade vai estar sendo executada de maneira correta. Os problemas surgem justamente quando você tenta integrar diferentes partes. De repente você pegou uma classe que você fez isoladamente, mas depois quando subiu aquela funcionalidade que dependia do trabalho de outros desenvolvedores, você vai fazer um teste e percebe que nada funciona direito. Além disso, os testes de unidade, embora eles sejam encarados como uma forma de documentar o código, o pessoal com um perfil menos técnico vai olhar para isso e falar, poxa, esse cara está falando grego, dizendo que isso é uma documentação. Então, em cima disso, né, surgiram propostas para ajudar a superar essas dificuldades trazidas pelo TDD. Uma das mais conhecidas é o BDD, o Behavior Driven Development. Ele surgiu ainda em 2006, né, foi proposto pelo Dan North, que é um especialista em agilidade, e a ideia é que sejam utilizadas user stories. Então, muitas vezes você está aplicando um método ágil como o Scrum, por exemplo, né, e um dos principais artefatos que são gerados são user stories, que depois vão servir de base para a implementação de alguma funcionalidade. Então, reaproveitar isso que é gerado como uma forma também de se testar a sua aplicação. Aqui tem um exemplo de user history. Geralmente, quando a gente aplica BDD, a gente vai precisar seguir uma estrutura básica, que muitas vezes não. Necessariamente, você vai ter que adotar um framework que dá suporte a esse tipo de prática. Então, padronizando como você elabora essa user history, você consegue mapear isso para um teste automatizado sem muitas dificuldades. Aqui tem um ciclo de desenvolvimento de BDD, ele é praticamente idêntico ao TDD, o que varia aqui que a gente vai estar elaborando um teste de aceitação, que na prática é a user history que eu já comentei com vocês. Um ponto que BDD foca bastante quando a gente elabora as user histories, né, seria a utilização de uma linguagem ubíqua. Esse nome diferente, às vezes, pode até sugerir, poxa, um padrão novo que o BDD traz. Na verdade, é o uso de uma linguagem que é comum a todos os envolvidos no projeto. Então, você vai documentar aquilo que vai ser testado, utilizando termos que tanto o pessoal técnico, de desenvolvimento, qualidade, analistas de negócio compreendem, como também alguém da área de negócios mesmo, um usuário do financeiro ou da parte de vendas, né, consegue ler aquela história, compreender o que está sendo falado lá e, a partir disso, ter um entendimento de como seria o funcionamento daquele recurso que está sendo implementado, né? Falando um pouco mais sobre BDD, existe um framework que serviu de base. Inicialmente, ele era de Hub, mas acabou sendo, de certa forma, portado em outras soluções para outras plataformas, é o Cucumber, né? O que ele permite? Ele permite que a gente mapeie essa user history
que foi gerada documentando uma funcionalidade para código que vai ser executado validando uma classe, por exemplo, um conjunto de métodos que englobam uma funcionalidade. Além disso, tem um mecanismo que ele usa que dá suporte à internacionalização, que é o Gherkin, né? O que seria isso? A gente tem a condição de configurar a linguagem em que vai ser executada a nossa user history. E é legal que daí, por exemplo, se a gente for utilizar português do Brasil, o formato de data, de números decimais é respeitado. De repente, se você partir para o padrão americano, em que inverte mês e dia, mês, dia e ano, ele já tem suporte a isso, então você não precisa ficar criando código para converter valores para um determinado padrão. Isso é configurável, geralmente, em um arquivo da sua aplicação de testes e acaba facilitando muito a vida. Eu vou mostrar um exemplo rápido aqui com o Visual Studio, mas, de repente, se vocês partissem para Java, Ruby ou outra plataforma, seria bem semelhante. Deixa eu pegar aqui, então. O que eu vou fazer aqui? Na verdade, é pegar uma classe que faz conversão de pés para metros. Pés é uma unidade bastante utilizada em aviação, né? Aqui tem um cálculo e a gente vai converter isso considerando 4 casas de arredondamento. Eu tenho aqui a minha classe que vai estar sendo testada, né? Então, eu assumi aqui arbitrariamente, né, o valor mínimo para double, né? A ideia é que falhe em todos os testes nesse primeiro estágio, né? E serão executados os testes e a partir disso a gente vai ver se tudo está falhando mesmo, partir para a implementação e finalmente validar para ter certeza de que isso passou, né? Aqui no caso do .NET, eu estou utilizando um framework chamado SpecFlow, que foi um port que eles fizeram do Cucumber. Eu tinha até comentado com vocês, acho que está bem visível aí o código no fundo, né? Beleza? Eu coloquei aqui, português do Brasil, mas de repente, se vocês estão em um projeto internacional, sei lá, que a documentação é gerada em espanhol, ou, de repente, em inglês, ou qualquer outra língua, alemão, francês, por exemplo, vocês configuram isso e, como eu já falei, toda a parte de suporte e internacionalização já automaticamente vai estar considerando essa cultura que você informou. O que eu fiz aqui também? Eu criei uma user history, então, estão vendo aqui, é texto em português mesmo, está estruturado, como eu já falei, então vocês notam que todas as sentenças em cada cenário de teste seguem uma mesma estrutura, só que isso daí vai ser mapeado daí para um arquivo de steps, para uma classe de steps. Então notem aqui a primeira expressão, que foi informado uma altura de x pés, né? Eu coloquei uma expressão aqui mapeando o parâmetro, né? E, no caso aqui, é praticamente a mesma sentença que a gente tem aqui nessa user history. Ele vai executar esse método quando a gente iniciar o processamento dos testes no Visual Studio. Deixa eu dar um ESC aqui, apertei errado, espera aí. Ele vai, então, executar esse método, né? Fazer a atribuição desse valor a essa variável. Tem outros métodos aqui, então, a próxima sentença, solicitando a conversão do valor. Então, o que eu vou acabar fazendo aqui? Eu vou chamar daí o método que está sendo validado, capturar aqui o retorno, né? E depois, no final aqui dessa user history, eu verifico se o valor calculado coincide com aquilo que foi esperado. Então, deixa eu rodar aqui esse teste para vocês verem. Deixa eu só abrir o zoom aqui para melhorar.
Então, eu tenho aqui o menu de testes no Visual Studio, bem tranquilo. Ele tem aqui o Test Explorer, né? Ele vai listar aqui daí os diferentes cenários. Vocês notam que, sugestivamente, tudo está em vermelho, indicando o erro, né? Então, aqui ele exibe que o valor esperado era 0,3048 e trouxe aqui uma dízima que, na verdade, é o valor mínimo do tipo double. Então, acabou falhando tudo, né? Já que sequer foi implementado. Qual que é o próximo passo agora? A gente sabe que não tem nenhum caso de teste viciado aqui, tudo falhou, né? A gente vai partir para a implementação da funcionalidade, então, só revendo aqui a fórmula, é PES vezes 0,3048, considerando também arredondamento de 4 casas. Beleza. Eu volto aqui para o menu de testes, peço para fazer a execução disso. Notem aqui que passaram todos os cenários. Então é bem simples, aqui eu testei um único método, mas geralmente uma funcionalidade envolve a interação de diversos objetos, diversas chamadas a diferentes métodos, então o nome behavior, né, vem justamente da checagem de um comportamento de uma funcionalidade. Creio que com certeza alguém aqui já teve contato com BDD, isso nem é muita novidade, né? Mas qual que era a ideia principal da palestra? A gente consegue ir um pouco além do teste de classes e objetos. Dá para fazer outras coisas bem interessantes adotando essa abordagem. Voltando aqui para os slides. Como eu já falei, é importante testar, e isso ajuda bastante. Com certeza, quando você tem sistemas que estão sujeitos a mudanças frequentes, você vai ver um ganho adotando isso. Mas como que a gente poderia ir além do simples teste de classes ou conjuntos de classes, né? Aí só faltou colocar um Adrian, né, para completar. Então, como eu tinha falado, a gente pode às vezes testar até interfaces de aplicações web, né, adotando o BDD, ou de repente fazer o teste numa aplicação mobile. Eu sei que o pessoal, eu já vi vídeos na internet fazendo testes de apps Android, ou de repente coisas que foram desenvolvidas com Xamarin em .NET, né? Você montar uma user history, estabelecer os cenários e executar isso daí através de uma ferramenta para validar se aquela funcionalidade que envolve uma tela visual realmente está atendendo aquilo que se espera dela. Então, como eu já citei, a gente consegue fazer isso com aplicações web, mobile. O que é legal também? A gente consegue fazer continuous integration. Então, de repente, se você utiliza uma solução como o Jenkins ou o VSTS, o Visual Studio Team Service, você já tem um processo de build automatizado, você consegue atrelar testes de funcionalidades e, claro, se tudo passar, o deploy segue. Se de repente alguma coisa quebrou, né, e não foi checada durante o desenvolvimento, você consegue atrelar isso de maneira que não vai ser liberado a publicação e, com certeza, você corra atrás para encontrar uma solução daquele erro que foi apontado, né? Eu vou fazer um novo exemplo aqui agora. No caso, eu vou combinar daí o uso de BDD com o Selenium. No caso, vai ser o SpecFlow, que eu já citei, é baseado no Cucumber, né? E é uma aplicação bem simples que eu vou mostrar aqui para vocês. É um site bem de desenvolvedor, sem um design muito aprimorado, né? Em que você informa uma distância em milhas e ele converte isso para quilômetros, né? O pessoal nos Estados Unidos tem uma mania de querer usar suas próprias unidades de medida, né?
Então, se pegar a temperatura mesmo, que é Fahrenheit, você vê assim, pô, 30 graus. Você vai ver quanto é 30 graus em Fahrenheit, na verdade é quase 0 graus, né? Acho que até menos que zero, se eu não me engano. Beleza, deixa eu pegar aqui o exemplo para vocês verem. Deixa eu abrir aqui também a aplicação web. Quando a gente utiliza o Selenium, né, como eu já mencionei, ele é voltado para validação de aplicações web, geralmente você vai capturar elementos do HTML que é gerado, né, e em cima disso, daí você tem condição de simular a digitação do usuário e, de repente, ver alguma ação que foi executada e analisar o retorno. Então, qual que vai ser o objetivo nessa aplicação? Eu vou até mostrar ela sendo executada, né? Só espero que passe sem maiores problemas. Beleza, trouxe aqui a aplicação. Digitar aqui 100 milhas. Trouxe aqui o valor convertido em quilômetros, 160,9 quilômetros. Beleza, a ideia é que a gente faça isso de maneira automatizada, então, de repente, como eu já falei, você está utilizando o Jenkins ou o VSTS. Você quer checar se o seu site está tudo ok, executar de maneira automatizada diversas validações e passando, daí você libera daí o deploy disso, o build, né? Então, deixa eu fechar aqui a aplicação. Eu vou abrir aqui o meu projeto de testes. Ele é bastante semelhante a User History, ao que a gente viu anteriormente, só que aqui eu coloquei dentro do cenário também qual browser eu estou utilizando. Aqui nesse primeiro caso, vocês estão vendo, só tem Firefox, né? Eu vou executar aqui esses testes, né, para vocês verem o que vai estar acontecendo. Então, notem aqui, ele abre o browser automaticamente, sem a gente executar nenhuma ação, simula a digitação, o clique no botão e depois analisa daí o resultado para ter certeza se aquilo coincide ou não. Então, aqui todos os testes passaram, né? De repente, sei lá, supondo que eu tivesse informado um valor inválido aqui. Aqui, ao invés de 5, eu vou colocar 6 no final. Caso eu execute novamente os testes, a ideia é que esse último cenário falhe, né? Então, vamos ver se é o caso. Então, notem aqui, ó, eu forcei o erro, vou analisar aqui, vai listar aqui para a gente qual que era o valor esperado e qual que foi de fato calculado. Vou fazer a correção aqui na minha User History. A gente já sabe que vai estar funcionando, né? O que eu poderia estar fazendo aqui agora para ir um pouco além? De repente, fazer testes também com o Chrome. Isso é bem tranquilo. Eu vou criar aqui, então, um novo arquivo de feature, né? Uma nova User History. Ele tem aqui, no caso do SpecFlow para .NET, esse template SpecFlow Feature File, né? Chamar isso de conv distâncias Chrome, né? Não vou fazer teste com IE porque já viu, né?
não deu erro até agora as demos, então é abusar demais da sorte, né? Mas assim, funciona bem o Selenium com IE. O único comportamento um pouco estranho é assim, o Edge, que é o browser novo da Microsoft, funciona exatamente igual, assim, em termos de performance, ao Firefox e ao Chrome. O IE, cada caractere da digitação, você vê ele digitando um, dá um delay de 1 a 2 segundos, digitando o outro. Então dá até pavor ver ele fazendo esse teste no IE. Funciona, mas assim, é uma coisa que você para pensar e fala, poxa, mas está lenta a minha aplicação no IE? Na verdade, é o driver do IE que tem essas restrições, envolve questões de segurança, então não é algo tão performático em termos de teste. Ele trouxe aqui um template, tudo em inglês, né? Eu vou copiar aqui a minha user history. O que é legal do suporte aqui do SpecFlow é que essas palavras em azul, né, palavras-chave, né, ele tem o autocomplete, né, o IntelliSense. Então, se vocês observarem aqui, ó, lista todas as palavras-chave possíveis, né, a gente consegue, então, puxar aí o que faz mais sentido na hora de montar uma sentença, né, então acaba facilitando bastante a nossa vida. Eu copiei aqui, deixa eu mudar aqui para Chrome, né? Deixa eu renomear aqui os cenários também, porque já tem um cenário Firefox 01. Podia ter dado um replace, né, agora. Pedir para rodar todos os testes para vocês verem. De repente você tem uma aplicação que você sabe que vai estar sendo executada no Chrome e no Firefox. Então, quando você de repente automatiza o seu build, coloca testes, você tem condição daí de já checar tudo isso antes de prosseguir para o próximo estágio. Então vocês notam aí que ele fez todos os testes do Chrome, né? Agora começou a validação do Firefox, né? Sem interação humana, tudo automatizado. Então pegou aquele último caso de teste que eu tinha forçado um erro, né? Vai estar executando agora, a ideia é que passe. Então, tudo executou com sucesso. Então, assim, é uma abordagem que acaba ajudando bastante. De repente, você quer fazer testes e, ao mesmo tempo, gerar uma documentação que seja legível para todo mundo que está envolvido no projeto. Até porque quem está no projeto, muito provavelmente, não vai ficar nele eternamente, né? Você tem mudanças de pessoas, seja tanto da área técnica quanto da área de negócios. Então, você tendo esse artefato, com certeza vai agregar bastante no seu sistema. Beleza. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Dá para a gente estender isso para o teste de aplicações mobile, então acaba ajudando bastante, né? Esses exemplos estão no meu GitHub, então, de repente, caso alguém queira baixar isso, já está tudo lá, tudo isso que eu mostrei, né? Tem alguma dúvida, pessoal? Antes, uma salva de palmas para ele, né? Obrigado.